Senhor Presidente da Câmara da Guarda, Dr. Sérgio Costa, e também Presidente do Júri do Prémio Eduardo Lourenço, permita-me saudar na sua pessoa as autoridades municipais e os representantes a diverso título deste querido município e de outros municípios deste território ou em relação com ele. Município que hoje está em festa. Saudar a direção e os membros do Centro de Estudos Ibéricos, cuja vocação é o diálogo que transforma a fronteira em prática de encontro e interação cultural, onde as diferenças se manifestam e se influenciam mutuamente. Saudar as ilustríssimas personalidades presentes, o Sr. Bispo da Guarda, o Sr. Patriarca de Lisboa, o Sr. Bispo de Aveiro, todas as ilustríssimas personalidades e forças vivas deste território. Saudar e agradecer a Francisco José Viegas, meu querido amigo e editor, este elogio que também o elogia a ele, porque mostra a dimensão da sua generosidade. Eduardo Lourenço escreveu o seguinte: quando me cheguei a ver vivo no meio do mundo, recolhi no meu coração toda a luz do homem. Creio, e depois de ouvir as palavras que nesta sessão se disseram, estou ainda mais convicto, se tal é possível, que devemos à generosidade dos outros o espanto que representa chegarmos a ver-nos vivos, participantes desta grande aventura coral que é a história. São múltiplas as possibilidades de aproximação à vida e à obra de Eduardo Lourenço. O seu obituário era um elenco longo das vidas diferentes que ele soube viver na sua. Ele foi filósofo, ensaísta, crítico literário, escritor, interventor cívico, maître à penser, cartógrafo da navegação coletiva, atento perscrutador das inquietações contemporâneas, psicanalista irónico dos mitos nacionais, gigante da cultura e da língua. Lourenço justificava esta quase sua pessoana multiplicidade, vasculhando razões biográficas, que primeiro parecem determinismos impostos pelas suas pessoais circunstâncias de vida, mas depois se percebe que fazem transparecer muito mais. Estas são palavras suas. Eu, dizia ele, pertenço àquela raça de pessoas que quereria estar ao mesmo tempo entre coisas diferentes. Queria estar entre e não em. Este desejo de estar entre, superior ao apelo para concentrar-se numa matéria exclusiva, mostra como Eduardo Lourenço, no fundo, privilegiou no seu percurso a relação. De Lourenço, podemos dizer que fundamentalmente era alguém que acreditava no potencial humano da relação. Apostava aí o melhor das suas forças. Dedicava-se a ela como lugar de pensamento e de projetação da vida, como espaço para o aprofundamento do ser e da esperança, fazendo dessa prática cultural constante a sua cotidiana viagem. A relação, a descoberta das relações possíveis, o encorajamento a refletir e a implementar relação, era para ele um exercício intelectual e um compromisso de cidadania, uma espécie de aventura, um pacto necessário e futurante, uma palavra que ele usava muito. É disso exemplo a paixão que colocou em pensar a relação comum de Portugal e Espanha
no contexto da Europa, explicando que algumas das nossas questões e problemas encontravam respostas e soluções se conhecêssemos melhor os nossos vizinhos. Eduardo Lourenço indica o entre como lugar generativo que a nossa contemporaneidade é chamada a reconhecer e a habitar, substituindo a lógica do isolamento por paradigmas de reciprocidade, por políticas de reconhecimento mútuo e de colaboração. Estou convencido que compreenderemos melhor este desígnio que Eduardo Lourenço cultivava, esta sua insistência em estar entre, se iluminarmos uma razão precisa que para ele foi uma razão de vida. Razão que podemos colher no facto de acompanhar sempre o seu nome unicamente um título. Ele que foi tanta coisa, fazia acompanhar o seu nome apenas por um título, aquele de professor. Ele era visto de perspectivas diferentes, pois era uma personalidade vasta e poliédrica, mas era, a cada momento, apenas o professor Eduardo Lourenço. Ou ainda, mais simplesmente, e como o tratavam os amigos, era o professor. Conta-se com graça um episódio da sua biografia. Quando os responsáveis da Fundação Gulbenkian lhe solicitaram uma reunião para programar a publicação das suas obras completas, Eduardo Lourenço terá reagido com estupefação, como se naquele momento caísse das nuvens. Mas qual obra? Eu tenho uma obra. Sim, ele não tem a obra sistemática ou o instinto monográfico dos que fizeram do labor intelectual um contínuo debruçar-se sobre um objeto só. Porém, ninguém pode dizer que Lourenço não deixa uma obra monumental e inovadora, intensa e, sob tantos aspectos, imprescindível. Mas é a obra de quem escolheu, para modo de existência, o viver entre. E poderíamos acrescentar um viver com, um viver para, condição, afinal, típica da carreira de um professor. Constitui para mim um dever dizer-vos quanto estou grato pela atribuição deste prémio Eduardo Lourenço, professor Lourenço. Agradeço ao júri do prémio, ao Centro de Estudos Ibéricos, às universidades de Coimbra e Salamanca, ao Instituto Politécnico da Guarda e à sua Câmara Municipal. Permitam-me que aproveite esta oportunidade para celebrar a memória caríssima do professor Lourenço, mas também colocar em foco o extraordinário contributo social e cultural dos professores. Diz hoje que os professores são uma classe em crise e que perdeu o prestígio social que lhe estava associado, quando a figura do professor era um símbolo de coesão e de referência para toda a comunidade. São preocupantes, em muitas partes do mundo, os indicadores do desgaste, desmotivação e burnout entre os professores, que se sentem remetidos a uma precariedade nas condições de trabalho, perdidos na complexidade sempre maior dos requisitos burocráticos para o desenvolvimento das próprias funções, ou então que se apresentam feridos por uma espécie de solidão social, como se aquilo que tivessem para dar hoje valesse menos. A irrelevância dos professores, porém, é um alarme para as nossas sociedades. Porque quando o investimento em educação não se realiza, é a qualificação da cidadania que diminui. Recentemente,
no âmbito do Jubileu do Mundo Educativo, o Papa Leão XIV chamava a atenção para esta realidade e dizia: uma dificuldade atual das nossas sociedades é a de não saber valorizar suficientemente o grande contributo que professores e educadores oferecem à comunidade. Estejamos atentos. Desmerecer o papel social e cultural dos formadores é hipotecar o próprio futuro. E uma crise na transmissão do saber traz consigo uma crise da esperança. Numa época de acelerada transformação como a que vivemos, onde se inauguram tantas possibilidades, mas também tantas incógnitas. Penso, por exemplo, no impacto da inteligência artificial, na omnipresença da tecnologia, na crescente incerteza e vulnerabilidade que se adverte entre os jovens. Precisamos de potenciar o papel dos professores como indispensáveis mediadores culturais e humanos. O professor não é uma profissão do passado, é uma missão indispensável ao futuro. Interessa ouvir o que nos diz a etimologia da palavra ensinar. Insignare significa marcar com um sinal, indicar caminho, abrir um processo interior criativo, legar um conhecimento que se torna depois, nas mãos do aluno, uma ferramenta para que este se torne protagonista do seu próprio destino. Como escreveu a filósofa Maria Zambrano, no tener maestro es no tener a quien preguntar, y más hondamente todavía, no tener ante quem perguntar-se. Precisamos, por isso, de mestres e educadores, não só para encontrar respostas, mas para encontrar a confiança de formular no nosso coração as grandes perguntas. Minhas senhoras e meus senhores, se há um legado e uma responsabilidade que a memória de Eduardo Lourenço nos deixa, é, penso, esta chamada a revalorizar adequadamente o papel da educação e a figura do professor. Que esta seja uma causa que nos una a todos, instituições e indivíduos, porque se trata de colocar no centro o cuidado pela pessoa humana e pelo futuro. De novo vos agradeço. Quero anunciar também que destinarei um montante deste prémio como contributo à reabilitação do espaço que vai acolher o Centro de Pastoral Juvenil e Universitária, que está a nascer aqui na cidade da Guarda, sob a guia do seu bispo, e que se chamará Casa da Juventude Franciscos. Lembro-me de ter ouvido muitas vezes ao Papa Francisco, que foi na sua vida também um professor, ele começou assim a sua vida e se tornou depois, como Papa, um extraordinário mestre contemporâneo. Ouvi-lhe muitas vezes que a educação tinha de colocar em relação 3 coisas: a cabeça, o coração e as mãos. Com estas 3 coisas ligadas, chegaremos juntos a um lugar melhor. Muito obrigado.